Vamos estudar segundo ano. Então, vem com a Protelma. Olha só, a nossa disciplina hoje é de História. A disciplina que relata grandes fatos que marcam as nossas histórias. E hoje nós vamos falar de um grande marco no nosso país. Então, fiquem atentos, viu? Olha só. Você sabe quem é o pai da aviação? Não? Então se ligue aí que você vai conhecer um pouquinho da biografia do pai da aviação. Pois é, os brasileiros sempre se lembrarão de seus representantes nas histórias da humanidade. Então, olha só o que a Pro trouxe para vocês. A imagem do pai da aviação. Pois é, quando a Pro fala do pai da aviação, Pro fala de quem criou, não é? E quando fala da aviação, tá falando de quê? De um meio de transporte. Que meio de transporte é esse? O avião. O meio de transporte mais rápido do mundo, não é? Pois é, olha só. Este rapazinho aí que vocês estão vendo na imagem, ele tinha grande curiosidade. Sabia disso? Pois é. Se não sabia, meus corujinhas, então vamos lá, ó. O pai da aviação é o inventor, nascido em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873, ó. Ele se chama Alberto Santos Dumont. Desde criança, ele observava os passarinhos para tentar entender como eles voavam. Ele era muito curioso. E suas primeiras experiências foram voar de balões, porque ele vivia, ó, querendo inventar voadores. Mas como ele não era assim de uma condição boa na época para ele ter suas experiências, ele ficou então trabalhando com o pai, mas a mente dele não parava de pensar e ele não queria desistir do seu sonho. Quando foi uma época, o pai dele faleceu. E daí o que aconteceu? Ele herdou a herança do pai e ele foi para a França, ó, fazer seus estudos e lá ele conseguiu ou não conseguiu realizar o sonho dele, que era inventar, ou seja, criar o avião. Será que ele conseguiu? O que é que vocês acham? Que ele conseguiu ou que ele não conseguiu? Vocês acham que não? Pois é, fique sabendo que ele conseguiu sim. Ele é chamado de pai da aviação porque ele inventou o avião 14 bis. E olha só, ele conseguiu. E foi na França. Havia uma multidão de pessoas curiosas para ver seu primeiro voo. O voo do avião 14 bis. Pois é, tá vendo? E ele voou mais de 2 metros do solo, ao longo de 60 metros. E a consagração definitiva foi por causa disso, porque o mundo todo noticia esse fato. Não é um fato histórico? Não é muito bom a gente falar dessa disciplina de história, aonde traz para a gente várias informações, vários conhecimentos. Olha só de que época. Alberto Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873. E olhe quando aconteceu o voo do primeiro avião. No dia o quê? 22. Tá vendo? Pois é.
Foi feita essa demonstração no dia 13 de julho de 1906. Olha quanto tempo depois. E até hoje, todos nós falamos, não é? Desse marco histórico, desse fato histórico. Porque até hoje vocês veem aí inúmeros modelos de avião. E é o meio de transporte mais rápido que nós temos. Vamos lá? Está aí, ó, no dia 23 de outubro, se comemora o Dia da Aviação. E esse homem, Alberto Santos Dumont, recebe essa homenagem. Ele nasceu no dia 20 de julho de 1873 e faleceu no dia 23 de julho de 1932. Olha quanto tempo. E até hoje, nós vivenciamos o quê? Por meio de quê? De comunicação, das escolas, da internet, a vida histórica desse homem que recebe o nome de pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Ok, meus amores? Então, olha só, nós temos agora um intervalo informativo. O Covid-19 não é só sobre pegar, é sobre transmitir, é sobre respeito aos mais fracos e vulneráveis, sobre não superlotar os hospitais, sobre não devastar o sistema de saúde e respeitar os profissionais que ali trabalham. Por que essa alerta pro tá dando? Porque nosso índice está só aumentando, então vamos nos conscientizar e nos recolher. Porque a melhor maneira de evitar é o quê? A aglomeração. E se sair, se cuidar, usando a máscara. Vamos agora para nossa nova aulinha. É de matemática, vocês já conhecem. Nós vamos revisar, ó, os sólidos geométricos. É uma disciplina também muito importante, não é? Porque a matemática faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Todos os dias nós falamos de matemática. Se a gente sai para qualquer lugar, a matemática está presente, não é? Principalmente quando a gente fala de quê? Dos números. E agora vocês vão o quê? Relembrar aí, ó, os sólidos geométricos. Tá vendo aí o que a Pro trouxe para vocês? Mais uma vez, se ligue, ó. Os poliedros, todas as formas planas, ou seja, são as figuras geométricas como o paralelepípedo, a pirâmide e o cubo. Elas têm todas as suas formas planas, ó. E são as figuras que têm mais o que partes, mais divisórias, certo? Está aí, se ligue aí, ó. Já os de cá, vocês têm o quê? Os não políedros, não foi isso que a Pro falou? Que são as imagens, ou seja, as figuras geométricas que não têm todas as formas como o de cá. Olha o exemplo do cilindro, da esfera e do cone. Entenderam? E a Pro falou também que essas figuras, ou seja, esses sólidos geométricos, elas têm algumas imagens que quando nós visualizamos, elas se identificam com os sólidos geométricos, não é verdade? Vamos lá conhecer quais são? Ó, tenha atenção. Essa aí é qual? A lata, não é? Tem o quê? O que é que quando vocês olham essa lata, vocês acham que ela é o quê? Lembra da figura geométrica? Não lembra? Então, fique atento. E agora, essa caixa de fósforo, quero saber quem é que vai me dizer quais essas imagens representam. Vai lá no caderno de vocês, escreve o nome da lata, da caixa e me diga qual é a imagem que vocês vê das figuras dos sólidos geométricos.
Todas essas, ó. Essa aí também, nós, quando olhamos para ela, nós imaginamos que ela é o quê? E essa daí? E aqui o bloco? E a bola? O extintor? E o dado? Se ligaram aí? Então, vamos lá, a prova vai estar esperando, viu? Muito bem. Agora, olha só, nós temos aí uma fichinha de história, aonde vai trazer para vocês um pouquinho da história de Alberto Santos Dumont, mais atividade, e temos a atividade no livro de matemática, página 107 e 108. O diário é para ser feito nessa data aí, 23/7, tá bom? Um beijo, fica com Deus.